Meus irmãos, continuando nesse mesmo espírito de adoração, nós acabamos de dizer que nós nos derramamos na presença de Deus e pedimos para que o Santo Espírito se derrame, venha sobre a nossa vida. O texto que nós vamos ler é um texto um pouquinho longo, mas é um texto lindíssimo, como linda é toda a palavra do Senhor. Nós vamos ler João, o Evangelho de João, do capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 a 46. João 11, de 1 a 46. Peço a tua paciência um pouquinho. Melhor, nós vamos ler só até o 44, tá bom? Diz assim a palavra maravilhosa e poderosa do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em outra voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas, tirem as faixas dele e deixem-nos ir. Nós vamos ler até aqui. Esta é a palavra do Senhor, e que nós possamos ser edificados por essa palavra nessa noite. Muito já se contou, cantou e pregou sobre amizade. Talvez porque ter amigos é uma necessidade do ser humano. Nós não fomos criados para vivermos só. A própria palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado, ter alguém para nós conversarmos, dividirmos as nossas dores. E esse texto de Jesus com os irmãos Marta, Maria e Lázaro, ele nos fala exatamente sobre isso, sobre o valor de uma amizade correta, uma amizade segundo os preceitos, os padrões e os princípios bíblicos. E eu escolhi então, para falarmos sobre amizade, porque amanhã é o dia do amor, amanhã é o dia de Valentine's Day, é o dia do amigo, é o dia dos corações apaixonados, né? Então, nós vamos refletir nesta noite. Por que este texto? E porque Jesus é o amigo maior
e melhor que você pode ter ao seu lado. O que ele nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina, e que Jesus nos ensina, é que amigos, eles são fontes de conforto e esperança. Olha o verso 20 comigo. Diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Depois o texto vai dizer, Jesus vai dizer: Marta, você não se preocupe, porque o seu irmão vai ressuscitar. Jesus nos ensina que amigos, eles sempre vão ter para nós uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Recentemente eu li uma frase assim: amigos são assim, nem sempre estão presentes, mas sempre que precisamos, eles aparecem. Olha o que está acontecendo. Lázaro estava doente, uma doença, uma enfermidade muito grave, muito séria. E então Marta mandou, o texto fala que Marta mandou chamar Jesus. Marta mandou chamar Jesus, diz assim a palavra do Senhor. E então o que aconteceu? Marta chamou ali um amigo, alguém falou: olha, vai lá, avisa Jesus que um amigo a quem ele ama está doente, que é para ele vir para Betânia. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro princípio. Não tome por certo que os outros saibam o que está se passando com você. Não tome por certo que um amigo, um colega, um parente, às vezes até mesmo o esposo, a esposa, os filhos, saibam o que está passando com você. Lázaro adoeceu, mas Maria e Marta ficaram ali tristes. O que nós vamos fazer? Bom, nós temos o melhor de todos os amigos, nós temos o grande amigo, vamos avisá-lo da situação que está acontecendo com Jesus. Porque às vezes pode até parecer visível que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando por algum problema, que nós estamos passando alguma necessidade, e você espere da pessoa, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu cônjuge, do seu filho, alguém da igreja que venha com uma palavra amiga, que traga um conforto, que traga um consolo. Mas às vezes a pessoa não tem a sensibilidade, não tem a percepção, ela não percebe o que está acontecendo, às vezes ela nem mesmo está presente, como era no caso de Jesus. Então, se você estiver passando por determinada situação, que você precise de alguém ao seu lado, avise, fale, mostre para as pessoas dos que você tem um problema e que você quer que ela participe do seu problema, que você está dando abertura para ela entrar na sua vida e dizer: olha, eu estou aqui para te ajudar, eu sou uma com você, eu sou um com você. E então o que aconteceu? Jesus ainda ficou algum tempo aonde ele estava. O texto vai falar para nós que quando Marta soube que Jesus estava vindo, mas preste atenção, Jesus não veio imediatamente. Jesus ainda levou algum tempo para chegar. 2 dias depois dele saber que Lázaro estava doente. O que aconteceu? Quando Marta percebeu, soube que Jesus estava
estava vindo, estava chegando a Betânia, ela não esperou Jesus entrar na cidade, ela saiu ao encontro dele, porque tamanha era a necessidade de um ombro amigo, de um consolo, de um conforto, e o quanto a amizade deles era importante para aquela família. E então ela foi até Jesus. E aí ela vai dizer: mestre, meu irmão já faleceu, já foi feito até o ofício fúnebre, já teve o culto, todo mundo já falou bem do morto, né? Assim, né? Todo mundo já falou bem, já foi enterrado. Mas Marta vai deixar escapar um lamento. Um lamento. Marta vai dizer assim para Jesus, lá no verso 21. Senhor, o que ela falou? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Um segundo princípio. Cuidado para não transferir para as outras pessoas um problema seu. Não culpar o outro por algo que está acontecendo ou que aconteceu na sua vida. Foi exatamente isso que Marta fez. Marta foi até Jesus e ela, naquela agonia, falou: Senhor, você não veio quando eu te chamei. Olha, eu te avisei que Lázaro estava doente, que o seu amigo estava mal, mas você não veio, você tinha coisa mais importante para fazer, você não se importou com a gente, você não se importou com ele, Jesus. Para quem que ela botou a culpa? Para Jesus. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que você não veio? Por que você não ligou? Por que você não mandou uma mensagem no WhatsApp para dizer que você estava a caminho? Ou que você não podia vir? Porque a gente não ficava esperando, a gente não criava uma expectativa. Não é isso que a gente ia falar hoje? Por que você tirou lá um negocinho para a gente não saber que você leu a mensagem? Mas aqui também tem um terceiro princípio, muito importante no relacionamento. Ao invés de condenar a atitude de Marta, Jesus compreendeu a sua dor. Jesus entendeu que o quanto a presença dele era importante naquele momento, o quanto ele era aguardado, o quanto era esperado, o quanto eles criam, o quanto Marta cria na ação e no poder restaurador de Jesus. Mas Jesus não olhou para ela e falou: olha aqui, Marta, eu não tenho muita expressão, eu estava fazendo isso, eu estava curando não sei quem no caminho, eu orei com outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor a ouviu com paciência, o Senhor olhou que o que ela estava falando é por causa do momento, por causa da dor, e Jesus vai olhar então dentro daqueles olhos inchados de chorar, aquele coração dolorido, aquele corpo talvez ali enfraquecido por esses dias de cuidando do irmão e se alimentando pouco e dormindo pouco. E ele diz: Marta, eu estou aqui, agora eu estou aqui. Eu não ignorei a sua dor. Eu não vim antes porque eu sei o que eu estou fazendo. Se você cria em mim quando você mandou me chamar, creia agora, o seu irmão vai ressurgir, confie em mim, Marta, vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Jesus diz lá no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ela não entendeu muito bem, ela disse: eu sei, Senhor, eu sei que na ressurreição isso vai acontecer.
Meus queridos, quando nós nos frustramos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os amigos da igreja, os irmãos de fé, mas o Senhor Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Ele não mandou dar nenhum recado para Marta, porque Ele é o Senhor. É Ele que controla o tempo, a história da nossa vida. E às vezes você está ali aos pés do Senhor, o seu amigo, e parece que Ele não manda um recado, um sinal de fumaça, parece que Ele não está ouvindo, que Ele não está se importando, Ele não manda nem um profetazinho ali te dar um sinal, nada. Mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe aquela situação onde você acha que não tem mais jeito? Que já colocou a pedra em cima? Que já está fedendo? Para nós não tem. Mas para o nosso amigo Jesus, não existe caso perdido. Por isso, se você estiver enfrentando aí uma situação de desânimo, tristeza, falta de perspectiva, de dor, de angústia, de respostas que não estão sendo respondidas, perguntas que não estão sendo respondidas, Jesus tem uma palavra de conforto para você, porque Ele sempre tem. Ele sempre tem. E o que Ele fala é verdade. Ele não falou isso ali para adular Marta, para disfarçar a situação, porque Ele chegou atrasado, porque Ele vai prometer fazer alguma coisa que Ele não tem condições de fazer. Ele não é como nós, porque o que Ele fala, Ele faz. O que nós esperamos de uma amizade? Não é um ombro amigo? Não é alguém em que nós podemos confiar e descansar? Alguém que nos ajude a ver soluções, que tenham palavras de ânimo e encorajamento? Que o Senhor nos ajude a sermos assim, a sermos pessoas que tenham palavras de consolo. E olha só, Jesus é um amigo melhor, porque Ele nos ensina que amigos se identificam com a nossa dor, assim como se identifica com a nossa conquista, com a nossa alegria, eles se identificam com a nossa dor, e Jesus se identifica com a nossa dor. O verso 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e Lázaro. Mas, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias aonde estavam. Depois, nós vamos ver, lá no verso 33, que ao ver Maria chorando, e os judeus que estavam junto com ela, agitou-se o seu espírito. Jesus amava aqueles amigos, aqueles irmãos. Ele costumava se hospedar na casa deles, se alimentar na casa deles, dormir ali junto com os seus discípulos. Era uma casa amiga, eram irmãos que tinham o dom da hospedagem. Maria tinha liberdade de se assentar aos pés de Jesus como qualquer outro discípulo. Era uma família que Jesus amava. Só que a dor bateu na porta. Era um momento de tristeza, de sofrimento, e nós vemos que Marta e Maria reagiram de maneiras diferentes à mesma dor. Foi o mesmo irmão que morreu. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela correu ao encontro de Jesus. Mas o texto fala para nós que Maria ficou aonde? Em casa. Maria ficou em casa. Diz assim, o versículo 20. Mas Maria ficou em casa.
Talvez porque naquele momento ela queria ficar só, com a sua dor. Estava triste porque Jesus não veio. Ela tinha esse direito de chorar. Ela estava com amigos, talvez familiares ali. Ela ficou introspectiva, ela ficou sem reação, ela ficou chorando em casa. Eu lembro que na morte da minha avó, o meu pai não derramou uma lágrima. E eu falei com a minha mãe, alguma coisa está errada. E depois que o velório passou, meu pai sumiu. Teve o enterro, meu pai, cadê meu pai? Nós encontramos o meu pai num basement da casa da minha avó, aos prantos, sozinho, com a sua dor, porque cada um sofre de uma maneira. E Jesus entendeu isso. Mas Jesus falou: chama Maria, fala para ela vir aqui. Vem, chama Maria. E Marta mandou então chamar Maria. Maria, vai lá porque o mestre te chama. E quando Maria chegou, Maria viu Jesus. Maria chegou para ele e falou: mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. Acontece que Maria não quis falar. Ficou em casa com a dor. Marta já foi lá e falou: olha, o problema foi contigo, porque você não veio. Agora Maria ficou ali. Mas já que Jesus mandou chamar, já que teve esse encontro, já que Jesus não deixa nada encoberto, tudo que é de relacionamento com Jesus é às claras. Então Maria falou: Jesus, se você estivesse aqui. O texto diz que Maria levantou-se depressa, foi ao encontro de Jesus. E então no verso 31, no verso 32, diz que chegando onde Jesus estava, Maria prostrou-se aos seus pés. Maria era uma mulher que vivia prostrada aos pés de Jesus, e ela disse: Senhor, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma dor, vividas de maneira diferente. E então, o que Jesus fez? O texto fala que o seu íntimo se comoveu. Ali houve uma compaixão, houve empatia, houve a sensibilidade, porque, meus irmãos, Jesus nunca fica indiferente àquilo que você conversa com Ele, mesmo que às vezes a gente fala aquilo que não deveria falar, mas Jesus, Ele se compadece, Ele sente a sua dor, Ele olha para as suas lágrimas, Ele olha o seu coração, Ele sabe o que está passando ali. E o texto então diz, aquele versículo que todas as crianças sabem falar, no verso 35, Jesus chorou. Jesus chorou. Romanos 12, 15, o apóstolo Paulo nos ensina: chorai com os que choram. Jesus chorou. Jesus chora com você. Você pode não perceber, mas Ele chora, Ele se comove, Ele sente tudo que a sua alma sente, porque Ele é presente, Ele é Senhor, Ele é soberano, mas Ele não é indiferente, Ele é amoroso, Ele é amor, porque Deus é amor. Que Jesus maravilhoso. Existe um amigo melhor que esse? No livro de Jó, nós lemos que Jó ficou doente, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, e uma doença terrível. Então, alguns amigos de Jó foram até ele com o intuito de consolá-lo. Quando chegaram, eles não tiveram palavras, mediante a situação que Ló estava, a ponto do seu corpo cheirar mal.
Esses amigos sentaram, a Bíblia diz para nós, que eles se assentaram ao lado de Jó, e ali ficaram vários dias sem dizer uma só palavra. Porque tem momentos que nós não temos palavra. E tem momentos que palavras não resolvem, não vão mudar as circunstâncias, mas o fato de você estar presente, de você se fazer presente, e ainda que você não ouça palavras vinda de Jesus, ainda que Ele não fale nada, ainda que você não consiga ouvir a sua voz, na sua dor, Ele está sentadinho ao seu lado, fazendo o quê? Chorando junto com você, porque é isso que você precisa naquele momento. Você não precisa de palavras, você precisa de alguém que esteja do seu lado, apenas para que você saiba que Ele está ao seu lado, que alguém se importa com você. E se eu falho, você falha nas suas amizades, nos seus relacionamentos, Jesus não falha. Aleluia. Eu quero concluir dizendo que Jesus é o nosso amigo maior, porque Ele nos ensina que amigos de fé, irmão, camarada, nos trazem alegria de viver, nos levam para cima, nos traz de volta à vida, nos ajuda a ver fora do nosso problema. Olha o verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o que aconteceu? Lázaro saiu. O morto saiu. Saiu morto? Não, saiu vivo. Quando Jesus pediu para que Marta o levasse ao sepulcro, Marta falou: Senhor, mas já está cheirando mal, já está se decompondo, são 4 dias. E Jesus falou: Filha, eu não estou te falando, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Está cheirando mal o problema? Já está necrosado? Já está se decompondo? Não tem mais solução? Ah, meu filho, se Jesus falasse: sai para fora, saiba que a vida entra. Não importa no que seja que esteja morto. E removeram então. E ele disse: Marta, olha o que eu vou fazer. Olha, Maria, olha, turma, o que eu vou fazer. Venha, porque onde eu chego eu trago vida. Efésios diz isso no capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Meus irmãos, quem gosta de gente negativa, de gente que é pessimista, tudo que você compartilha, tudo que você fala, a pessoa nunca tem uma palavra de ânimo, nunca tem uma palavra que te dá alegria, nunca te dá um incentivo, nunca ajuda você a ver uma situação nova, diferente, ver uma saída. Pessoas que parecem que tudo está errado, que tudo está mal. Não, isso aí, imagina, isso aí não vai ter jeito não. Ah, isso aí já está morto. Ah, isso aí já está fedendo. Isso aí já está com a pedra. Ah, já está se decompondo. Esquece. Ah, com Jesus não é assim. Com aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de vida, aquele que a gente cantou: Santo Espírito é bem-vindo aqui. O Senhor enche o nosso coração de vida, e a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se teu coração tem Cristo, ele fala de Cristo. Se tem o Espírito, ele vai falar do Espírito de Cristo, vai trazer vida. Lembram-se de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, quando eles foram levados para a Babilônia, e lá o rei mandou colocar todos os manjares, as comidas mais gostosas, e Daniel falou: olha, isso eu não vou comer não,
eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Um adolescente, jovem. Aí, ele olha para Sadraque, ele olha para Mesaque, ele olha para Abednego, os 3 amigos ali, junto com Daniel. Fala: Daniel, estamos juntos. Vamos lá, vamos ficar firme. Não vamos nos contaminar com essas impurezas aqui de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor se exaltou e então mandou construir uma estátua em louvor a si mesmo, e mandou que todos se dobrassem e adorassem aquele Deus, aquela estátua, Daniel olhou para os amigos: e aí? Não, vamos não. Nosso joelho só se dobra perante ao Deus Altíssimo. É isso que a gente precisa ser na vida dos outros. É isso que nós precisamos ser. Pessoas que ajudem os outros, os amigos, a permanecerem de pé, a olharem longe, a ver aquilo que no momento de dor, as lágrimas embaixo dos nossos olhos e não nos deixam ver. Amigos que possam nos ajudar a olhar além da dificuldade, além da morte, além do túmulo, além de um corpo se decompondo, e dizer: não, nós estamos juntos, porque Cristo, Ele é a vida eterna. Ele é o amigo maior. Ele tem palavras de vida para nós. Ele tem solução para os nossos problemas. E quando vai ter a solução, eu não sei, mas Ele tem. Pode demorar 2 dias, pode demorar 4 dias, não importa. O que importa é quando nós chamamos a pessoa certa, e somos a pessoa certa. Que amizade linda de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Jesus permitiu que ele morresse para que ele pudesse devolvê-lo às suas irmãs, aos seus amigos, mas ainda, além de tudo, para que ele fosse testemunha do amor e do poder de Deus. É isso que nós precisamos ser na vida das pessoas. Ajudá-las a ser testemunhas do poder de Deus. O poder que transforma, o poder que renova. Andarmos com as pessoas e ajudá-las a terem uma vida que ela possa resplandecer a glória de Cristo onde quer que ela esteja. Oh, meus irmãos, que texto lindo. Com certeza aquela amizade foi muito mais fortalecida. E eles voltaram para casa agora. Lázaro vivo, Maria e Marta com os olhos secos, os amigos todos com o coração preparado para ouvir as palavras de Jesus, e aquela casa que teve um velório, agora ia ter uma festa. Sabe, todos nós temos amigo da onça, aqueles amigos que passam a perna em nós. Mas Jesus não. Jesus, Ele é um tesouro maior que nós podemos ter. E a Bíblia diz que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Você é um tesouro na vida de alguém? Você tem tesouros na sua vida? Deixe que eles participem da sua dor. Não tire conclusões apressadas, se no momento em que você mais precisou, eles não puderam estar ali. Talvez porque Deus tem um plano maior. E saiba que Jesus sempre vai chorar com você, assim como Ele vai festejar com você.